Olá, boa noite, galera, boa noite aí a todas, boa noite a todos. Estamos conversando aqui mais uma roda de conversa, diretamente do Conexões Periféricas RP, dando aí continuidade, finalizando, na verdade, uma nossa série de conversas sobre eleições e participação política das favelas. Hoje a gente vai falar sobre um tema fundamental para a gente escolher da melhor maneira possível nossos candidatos e candidatas aí para na próxima eleição. Para trocar essa ideia, estamos aqui hoje com Daniel Ferreira, Daniel Ferreira, que é cientista político e aceitou o convite para estar aqui trocando essa ideia. Daniel, te agradeço desde já. Muito bom Obrigado poder você. te receber aqui. Muito bom mesmo. Quero agradecer também ao NPC, Núcleo Piratininga de Comunicação, né, pela parceria, pela articulação, pelo jornal Abaixo Assinado e pelos companheiros e companheiras do Conexões Periféricas, inclusive que hoje, né, Fernando e Cássia, devido ao trabalho, devido ao emprego, ao tripalho, não puderam estar aqui conosco, né? Mas certamente estarão aí nas próximas entrevistas com as candidaturas que nós começamos ontem. Amanhã temos aí mais uma candidatura de Rio das Pedras para poder trocar uma ideia, para ajudar da melhor maneira possível na escolha, nesse momento tão importante, que é parte da nossa participação política. Obviamente não deve se resumir ao voto, ao período eleitoral, mas que é um momento muito importante. Apresentar melhor aqui nosso convidado, Daniel Henrique Ferreira, é cientista político, professor de sociologia da Universidade Federal Fluminense, a UF, minha casa também, lugar que eu tenho muita saudade aí. Daniel é doutorando em sociologia pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o IESP, né, da UERJ, nossa Uhum. importante UERJ. Daniel, passar a palavra para você cumprimentar o pessoal, dar uma boa noite, para a gente iniciar aí, tá bom? Beleza. Obrigado mais uma vez. Obrigado mesmo. Obrigado você, Douglas. Obrigado a todas, todos aí presentes. É muito, com muita satisfação, né, que eu aceitei esse convite do Douglas, porque eu acredito, assim como o Douglas, que a universidade ela tem que produzir conhecimento que seja para fora também. Então, a gente aqui, na verdade, está simplesmente cumprindo a grande função da universidade, é trazer conhecimento para todos. Então, é nesse momento que eu venho aqui para poder vir e trazer uma discussão. Obviamente que nessa discussão também eu quero ser atravessado por conhecimento de vocês, né? As suas perguntas, as suas questões e os seus próprios comentários, assim podendo eu também crescer nesse processo, né? Trago algum conhecimento da ciência política, vocês me trazem vários outros conhecimentos da vida e de questões suas próprias, não é mesmo? Bom, a ideia então minha era começar já apresentando uns slides meus, né, que eu fiz. Tá dando já para ver os slides? Tá sim. Deixa eu Tá? conferir aqui. Ver aqui isso na... tá sim, Daniel. Pode. Assim? Ótimo. Tá. Então eu vou já começar um pouco a conversa. Eu fui chamado então pelo Douglas com esse tema assim bastante importante para a gente, que é discutir de fato o sistema político eleitoral. E discutindo em cima disso a função dos deputados e senadores, né? Afinal de contas, então, para que servem os deputados e senadores? Bom, para ajudar na nossa conversa, assim, um pouco objetivo, eu pensei que a gente primeiro precisa pensar o que seria o legislativo, para a gente chegar nessa discussão, entender como se compõe o Congresso Nacional, que é a nossa grande casa, né, considerada a casa do povo, né? Até por isso é muito importante entender o que significa ser a casa do povo, para a toda a nossa tradição de pensamento e discutir, então, as diferenças entre senador e deputado, compreender o sistema eleitoral, se der tempo, né, apresentar as mudanças eleitorais. Mas acho que isso vai ficar mais para durante a conversa, a gente fazer mais. Tá? Bom, começando aqui, né, a conversa, eu trago essa imagem assim, bastante emblemática. Foi justamente o momento, né, em que a Dilma, né, deu início ao processo de impeachment da Dilma, né, de tirar então a Dilma. E vocês veem com essas imagens todas, né, foi um momento muito marcante para o brasileiro, porque todo mundo pôde parar e assistir um pouquinho a televisão, né, ou ver em vídeo, YouTube, né, depois, um pouco como é que se deu aquela dinâmica. Muita gente até falando, em nome de Deus, né, eu voto, né, em nome dos meus filhos, quer dizer, justificativa mesmo de voto parecia faltar bastante.
E nesse processo todo mundo chamou atenção o quanto que a maioria daquela Câmara as pessoas não conheciam, muitos pareciam homens brancos, muitos se descobrem também empresários ou donos até de meios de comunicação, isso é muito importante muitas vezes para essas eleições. Então, cadê essa representatividade dessa Câmara, dessa Casa do Povo? O que significa isso? Na verdade, para também pensar sobre esse problema, que foi um dos problemas que está se tornando um grande alvo das reformas eleitorais recentemente, também existe essa grande figura nossa, que foi o Tiririca, né, que veio como deputado federal e ele vem com voto de protesto falando pior que tá, não fica. E Tiririca, apesar de ser do PR, Partido Republicano, partido que na época era um partido, né, já de direita, ele era de uma coligação com o PT. E muita gente votou nele, não queria votar no PT. E aí elegeram gente do PT. Olha que questão, né? Se era um voto de protesto, você termina elegendo justamente a base governista. Mas sempre bom lembrar que, como a política é assim, se pior que está não fica, ficou. Porque o 22 é o número também do PL, agora o partido do Bolsonaro. Então, a verdade é que o PR e o PL são só o mesmo partido, mudaram de nome. Então, a gente vê essa maravilha que é o nosso sistema eleitoral. Como é que se dá esse processo? Bom, para que, então, que serve, afinal de contas, esse Congresso Nacional, que faz essa alquimia com os nossos votos, que, de um lado, começa de um jeito e termina de outro? Verdade, gente, é que para entender isso, a gente tem que entender essa ideia de separação de poderes. O legislativo, ele seria aquele poder mais importante dentro do imaginário nosso republicano, porque é ele que elabora as leis. Os demais poderes, como o judiciário, ele vai servir para fiscalizar e aplicar essas leis, e o executivo, ele administra as leis e executa. Ou seja, primeiro você tem que ter uma lei que diz que é necessário um sistema único de saúde, para depois você ter um executivo que vai administrar esse sistema de saúde. Então, a lei é muito fundamental dentro do nosso sistema. A Constituição é a nossa carta magna, não por outro motivo. Então, por isso, a gente tem que primeiro pensar sobre a importância então, do legislativo. Considerando, então, essa importância do legislativo, né, um pouco essa imagem aqui nos serve só para mostrar como que os poderes eles estão sempre em balanço, né, em disputa. E o legislativo, ele tem, então, algumas prerrogativas que os permitem entrar nos demais poderes, acessá-los, né? Quer dizer, ele serve para analisar as indicações do juiz para a Suprema Corte e ele também, como ele também pode vetar, né? E dar início a processo de impeachment, que foi exatamente o que a gente viu no caso, então, da nossa presidente Dilma. Então, essa é um pouco da importância do legislativo e mesmo da importância dele com a disputa com os demais poderes, tá? Bom, considerando isso, assim, uma questão então importante para a gente entender é por que tem um Senado e por que tem deputados. A verdade é que essa ideia, ela vem de muito tempo atrás. Ela vem já da época da Inglaterra, quando você queria cercear, em parte, o poder dessa Câmara dos Comuns, que já eram, digamos, aquilo que a gente vai chamar de deputados depois, construindo uma Câmara dos Lordes, que seria, então, esse primeiro bicameralismo ali, que eles chamam, que é aristocrático, ou seja, duas câmaras, né, ali presentes. Esse poder, depois, ele vai ser traduzido pelos Estados Unidos na forma que a gente conhece, no sistema federal. A ideia nos Estados Unidos era que os deputados representassem essa igualdade da população, então eles seriam esse poder do povo, por isso Casa do Povo, eles são os representantes do povo, e, quanto isso, o Senado ele iria representar a igualdade dos Estados-membros. Então, todos os estados eles teriam algum poder igual de poder fazer o seu veto. Para os Estados Unidos, dessa época, isso era muito importante. Afinal de contas, os Estados Unidos também se dividia entre um norte e um sul. E nessa divisão entre o norte e o sul dos Estados Unidos, era importante manter o equilíbrio de forças entre os dois lados para que você pudesse, por exemplo, impedir o processo de abolição da escravidão. Então, na verdade, a origem de ter um segundo poder, como muita gente vai considerar, é uma origem que busca controlar as paixões, vamos dizer. Mas, assim, em termos claros, esse controle das paixões geralmente é uma posição mais conservadora de impedir grandes mudanças rapidamente. Então, tem essas duas leituras que você pode fazer. Fato é que ele, de fato, serve, muitas vezes, para impedir grandes paixões. Porque, quando você começa em uma casa, o problema ele é levado para outra.
Então, a lei que começou na Câmara dos Deputados vai para o Senado. E a lei que começa no Senado vai para a Câmara dos Deputados. E eles vão fazer a revisão, a votação, uma segunda votação para ver se aceitam ou não aquele texto, ou se fazem ou não revisão. É isso que o Dan- nosso. Oi. Daniel, desculpa te interromper. Só pegando um gancho aqui, eu acho Sim, que vai. primeiro agradecer, você, pô, preparou uma aula, né, cara? Coisa de professor. É coisa, professor. Muito bom, mas é ótimo, porque fica ainda mais didático para a gente que está querendo aprender, está querendo conhecer, né, como é organizado o nosso sistema político, como funciona, enfim. Isso é muito importante, isso é uma aula assim, que vai ficar guardada aqui, gravada, e muita gente vai ter acesso. Ah, que bom. E aí uma coisa importante que você tocou um pouco no slide anterior, Uhum. que tinha aquela estrutura, né, do presidente, a Câmara Isso. e o Judiciário, os três poderes, né, executivo, legislativo e o judiciário. Porque muita gente comenta, né, acha que tem a ilusão, pelo menos você falava, de que o presidente faz o que ele quiser. E aí, Uhum. quando você mostra essa estrutura aqui, ela está justamente demonstrando, né, de maneira complexa aqui, mas didática, o que não, né? Na verdade, a existência dos três poderes é justamente para regular um ao outro, e aí porque tem essa fala o tempo todo, e isso tem sido usado como estratégia de desinformação. Assim como Uhum. foi usada como estratégia para atacar os mandatos anteriores, né? O presidente Lula e da Dilma, que como se o presidente pudesse fazer o que ele quisesse, né? Uhum. Que é uma mentira. A partir do momento que o Bolsonaro né, está no poder, já o tempo todo se critica o judiciário, sobretudo, e que o Sim. judiciário é que tem atravancado as iniciativas e tal. Queria que você falasse um pouquinho disso, só para ficar mais claro possível para a Tá. galera que está acompanhando, por favor. Não, muito bom, Douglas. Essa sua pergunta, assim, isso é muito importante. De fato, o executivo, ele não tem tanto poder assim, porque você tem que dividir esse poder com os demais poderes, né? A sua própria forma de atuação, ela vai depender do quanto que você está em acordo com os outros, a forma como os outros poderes também estão enxergando aquilo que você está fazendo. São formas de fiscalizar, é que a gente chama de pesos e contrapesos, né, nessa discussão. No caso, assim, uma questão importante quando o Bolsonaro diz isso é que, no geral, ele só está mentindo, porque quando ele também culpabiliza o STF pelas decisões que são tomadas, muitas das vezes os problemas que o Bolsonaro está enfrentando são simplesmente passar projetos de lei, sendo que atualmente ele tem maioria no Congresso em termos de apoio. Então, ele não teria um grande problema de lidar com o STF. O Supremo Tribunal Federal ele só entrou em alguns processos do Bolsonaro muito na circunstância de questões de inconstitucionalidade, que de fato foram questões que eram acionadas. Então você tem que considerar que o ponto principal é quando a pessoa viola a Constituição, de fato, então o presidente está fazendo algo errado. Agora, tudo mais que o Bolsonaro gostaria de fazer, ele teria todo o poder de fazer. Muitas vezes ele reclamou que até mesmo a reforma da Previdência, que era um carro-chefe dele, ele falou: estão me atravancando no Congresso. Na verdade, nunca atravancaram ele no Congresso. Até ajudaram ele a passar o Congresso, né? Porque era do interesse da maioria do Centrão passar uma reforma da Previdência. Então, assim, costumeiramente, o Bolsonaro ele também usa muito desse artifício, inclusive usando de artifício como agora com o orçamento secreto, de você dizer que ele vetou o orçamento secreto, mas na verdade toda a base de apoio dele, incluindo os próprios filhos, eram favoráveis ao orçamento secreto. Então ele sabia que não ia, que vetar ou não vetar não fazia nenhuma diferença. Quando veta é simplesmente para poder depois virar num debate e dizer que na parte dele ele fez, sendo que todo mundo sabe que o interesse era maior para ele nesse processo. Boa, muito bom, é isso. Obrigado, Daniel. Esse ponto é Não, imagina, importante. imagina. Acho que é isso mesmo que a gente tem que fazer aqui. Então, assim, continuando um pouco, o Senado e a Câmara, então, eles atuam mais ou menos em conjunto, salvo algumas condições em que, por exemplo, o Senado ele é aquele que vai fazer a sabatina. Então, recentemente você também teve uma sabatina para o STF, né, para o Supremo Tribunal Federal,
em que também foi um candidato indicado pelo Bolsonaro que ficou horas e horas e horas assim, né? Mas isso também é comum. Quando a Dilma indicou também o seu candidato, se não me engano, ela indicou o Toffoli também, foram horas e horas e horas ali sendo sabatinado. É uma maneira de fazer esse tipo de, até mesmo de pressão, né? No final, muitas vezes termina se aprovando, mas esse seria o caminho. O Senado ele tem esse poder, então, ele tem o poder de vetar ou não as indicações que são colocadas pelo presidente da República nesse tipo de caso. Enquanto que a Câmara é nela onde se iniciam as para os projetos de lei do presidente da República ou mesmo as medidas provisórias que o presidente da República, uma vez colocado, depois tem que se tornar lei, eles vão primeiro se iniciam na Câmara. Agora, tirando isso, no geral, né, muitas questões que você pode começar a lei tanto pelo Senado, projeto de lei tanto pelo Senado quanto pela Câmara. Eles têm agora algumas diferenças também específicas, né? Como eu tinha comentado, o Senado, por exemplo, ele é uma representação dos estados. Por isso, todos os estados eles têm a mesma quantidade de membros. São três senadores por estado e mais o Distrito Federal. Esses senadores eles são eleitos pelo que a gente chama de voto majoritário. Nada mais é do que quem recebeu mais votos leva, né? No caso, então, atualmente, né, o Romário está na frente. Se o Romário ele se concretizar na frente, ele vai ser, então, o senador eleito. A gente faz um rodízio a cada 4 anos. O mandato é de 8 anos, mas existe um rodízio. A cada 4 anos, você tem um primeiro senador que é eleito, agora vai ser o Romário, depois, daqui a 4 anos, 2 senadores serão eleitos. Então, é o primeiro e o segundo lugar. Isso é diferente, então, da Câmara. Na Câmara, o mandato é de 4 anos apenas. Uma vez eleito, você pode, uma vez eleito, então, você fica já os 4 anos e na próxima eleição você tem que se submeter de novo às tentativas de reeleição. Bom, outra diferença importante é que o voto, no caso da Câmara, ele é chamado de voto proporcional. Depois a gente comenta um pouco mais sobre essa questão. Mas a importância da ideia é que o voto na Câmara ele tem que representar o máximo possível a população. Então, ele é voltado para a população dos estados, né? O máximo que um estado pode ter de representantes de cadeiras é 70 pela nossa Constituição. Então, quem tem isso? São Paulo, que é quem tem mais estado, quem tem mais população dentro do estado, né? O resto vai ficar na proporção de São Paulo. Por isso, o Rio vai ter 46. Ao mesmo tempo, a gente tem um mínimo. Então, estados como Roraima, Rondônia, que tem muito menos população que São Paulo, eles ainda assim vão ser garantidos 8 membros. E é assim que a gente chega nesse número de 513 cadeiras que a gente tem atualmente no Congresso, né? Aí tem algumas questões, às vezes, dentro da democracia, de que algumas pessoas falam até de que, bom, São Paulo fica muito pouco representado, porque a verdade é que ele é muitas vezes maior até do que a população desses outros estados. Por outro lado, né, outras pessoas vão defender que, assim, pelo menos garante uma certa força, né, para esses estados. Então, tem ali essas duas conversas aí possíveis. No caso do estado do Rio de Janeiro, né, e dos demais estados, todos nós também temos uma Assembleia Legislativa. E é aqui que atua o deputado estadual. O deputado estadual também é muito importante. Ele vai ser responsável por fazer as leis que são estaduais. O Estado, ele atua, de acordo com a nossa Constituição, em tudo o que a União e o município não atuam. Ele tem essa competência residual. Como tem coisa pra caramba na União, às vezes a gente fica até meio confuso assim, falando, caramba, então tem muita coisa para o Estado. Mas, na verdade, é muito poder, sim, porque atuar justamente nas brechas possíveis de todos significa muito, muito, muito poder para você fazer as suas próprias regulações. Então, o Estado é um lugar muito importante. Além disso, todo Estado brasileiro tem a sua Constituição. E essa Constituição, inclusive, pode ser remendada ou não, a depender do deputado estadual. A gente
Hoje, no Rio de Janeiro, são quantos deputados? Só para a galera que está acompanhando saber, mais ou Boa, menos, e até comparando com outros, assim, que tem uma quantidade. Também varia, que nem para deputado federal, dependendo do tamanho da região, do estado. boa questão, Douglas. Então, na nossa Constituição está definido o número também. É no artigo até 27 dela. A ideia é o seguinte: é fácil, mas talvez dê um pouco de trabalho aí com os números. Então, vou com calma aí, tu me ajuda aí se eu estiver errando alguma coisa. A ideia é o seguinte: todos toda a Câmara Legislativa ela vai ter o triplo da quantidade de candidatos que existem de cadeiras que você tem direito no Congresso Nacional, até o número de 12. Então, isso quer dizer o quê? Roraima, Rondônia, que eu falei, que tem menos, então o mínimo deles é 8. Então, eles têm direito a ter 24, eles têm 24 deputados em sua Assembleia Legislativa. Quando chegamos no número de 12, 36, ótimo. A partir daí, você apenas adiciona. Então, significa que quando chega em 36, né, quando você chega em 12 candidatos ou 12 cadeiras na Assembleia, o 13 já vai ser 37, 36 mais um. No caso, então, do Rio de Janeiro, essa conta significa que a gente vai ter 46, 70 deputados na Assembleia do Rio de Janeiro. Na verdade, faz 40, 70? 70. 70. Exatamente. E aí, com esses 70 deputados, também funciona o mesmo critério que para deputado, ou seja, vai ser um voto que a gente chama de tipo proporcional. Tá? Beleza, beleza. Voto proporcional, justamente. Então, comentando um pouco do voto proporcional, porque, afinal de contas, essa é uma parte importante até para a gente até entender como é que termina esse voto, indo para parar em tantas pessoas diferentes. A gente tem que ver a diferença, então, entre uma eleição que seja proporcional e uma eleição majoritária. Eleição majoritária, como eu falei, é mais ou menos fácil da gente ver. Mais votado, vence. É o que acontece no caso de prefeito, governador, de presidente, do nosso senador, e para deputado em outros países. Que aí usa aquele famoso voto distrital. Se vocês quiserem, eu comento um pouco mais para vocês. No caso do voto proporcional, a votação ela é pensada da maneira que você consiga manter a mesma proporção de votos para o partido. Então, você considera que o partido seria um principal veículo desse Congresso e você garante que todos os votos que você dê reflitam, que você dê no partido, reflitam na possibilidade de ter maior. Ele está distribuído da forma mais proporcional possível, mais justa em relação, digamos assim, aos seus votos, né? Essa que é uma das longas discussões, às vezes, até dentro da discussão de sistema político. Se tu usa distrital, se usa proporcional. A diferença principal, em grande medida, requer essa questão. Para as pessoas que defendem o voto proporcional, a ideia, gente, é que quando você vota, você consegue garantir até mesmo o interesse das minorias, sendo votados mais aqui dentro. Porque num voto, bom, vou falar um pouco do voto distrital, para fazer essa oposição aqui. O voto distrital, né, é um voto que existe nos Estados Unidos. O modelo mais famoso ali que vocês vão ver, se quem assistiu alguma série, Netflix, House of Cards, geralmente, né, eles sempre mostram um pouco esse tipo de voto, né, que as pessoas têm que ir nos seus próprios distritos e disputar naquele distrito. Então, aqui, por exemplo, em Rio das Pedras, vocês também têm candidatos. Esses candidatos, por exemplo, poderiam ser um distrito de Rio das Pedras em que vocês iam disputar entre si. E aquele que fosse mais votado do distrito iria ganhar. O que acontece com isso? A pessoa que ficou em segundo lugar no distrito, ela não vai ter nenhuma relevância dentro desse processo. Ela vai só ter perdido. No voto proporcional, o que acontece é isso. O segundo lugar, ele também será eleito numa disputa, porque o que você está fazendo é pela proporção dos votos. Então, se a pessoa fez, né, 20% dos votos, terá 20% das cadeiras. Né? Se tem 100 cadeiras, ela terá 20 cadeiras. Se a pessoa fez
10% dos votos, vai ter 10 cadeiras. Então, você garante que mesmo aquela pessoa que teve 10 cadeiras, que aquela opinião daquelas pessoas venham a ser respeitadas, né? Então, para partidos até progressistas, isso se torna muito importante, para pautas minoritárias, porque muitas vezes essas pautas são mais difíceis de serem abraçadas quando você tem uma discussão muito local, né? Muito distrito. Então, isso aí é uma possibilidade que o voto proporcional traz. Bom, como é que se dá, então, esses votos proporcional? Ele se dá proporcional, então, o número de votos pelo número de cadeiras. A gente tem até uma forma que a gente chama de quociente eleitoral, onde você deve considerar o número de votos válidos sobre a quantidade de cadeiras que existem no Estado. Quando você considera essas duas questões, você tem ali o quanto que um partido precisa fazer de votos para conseguir ter uma cadeira no Congresso. Entenderam? Então, isso é o caso de deputados federais e estaduais. Vou até botar aqui uma imagem. Essa aqui é um percentual, gente, dos votos, né, da distribuição de cadeiras na Câmara dos Deputados em 2014. Ou seja, o que a gente vê, né? Esse percentual ele é construído por essa ideia. A ideia de que você tem um número de cadeiras, que são aquelas que a gente já tem mais ou menos definido. Então, o Rio de Janeiro tem 46, por exemplo, e você tem um percentual máximo, que vai ser 100%, você divide 100 por 46, você chega nesse número, que é 2,17. Ou seja, o partido, para ele fazer o mínimo para entrar, ele precisa fazer esses 2,17% dos votos colocados. Muitos números, eu sei, mas a ideia principal é, né, muito número. Mas justamente a ideia principal, né, do que eu acho que a gente tem que reter com essa questão é um pouco que para a gente tem o que a gente chamaria nesse caso aí de uma cláusula de barreira, ou seja, não tem como você fazer o mínimo, não tem como você entrar e disputar sem você fazer esse mínimo. Esse mínimo ele vai ser dado como? Pela forma dos votos válidos, que variam de eleição para eleição, porque se todo mundo resolver anular o voto, o que acontece não é uma nova eleição, pessoal. O que acontece é simplesmente que a maioria das pessoas anulou seu voto, vai baixar, né, a quantidade de votos que esses deputados vão precisar entrar, mas os votos válidos serão aqueles que vão ser computados. E esse é um ponto importante, esse é um ponto importante, Daniel, porque foi estratégia, né, em várias eleições, inclusive na eleição que elegeu o Bolsonaro, teve um número expressivo de votos brancos, né, e votos nulos. Sim. Inclusive no somatório até quase maior, né, não me lembro agora exatamente o quantitativo, mas isso em qualquer, tanto na eleição, no cargo majoritário, influencia diretamente? Como é que é isso? Boa questão, Douglas. Justamente, mesmo em cargo majoritário, essa questão prevalece. Na nossa Constituição, isso é bastante claro. O voto nulo e o voto branco, eles têm como objetivo simplesmente anular o voto. Eles não se tornam, então, contabilizados pela nossa Constituição. Isso significa dizer, então, que mesmo no caso de um governador você ter 70% de votos brancos, esse governador ele vai continuar sendo eleito, a menos que uma nova legislação passe a vigorar, né? Aí, essa é a regra. Então, se a gente fizer muito de anular o voto, a verdade é que continua tendo algumas coisas. Claro, às vezes esse nulo pode servir como uma forma de você protestar contra todos. Então, depende um pouco de como você mesmo vai pensar. Agora, fato é que vai terminar alguém sendo eleito nessa eleição. Isso aí é o que é colocado. Não tem jeito. Na hora de contabilizar o voto, a primeira coisa que é feita é considerar retirar brancos e nulos. Essa é a primeira coisa que é feita em todas as eleições. Quando você usa esse sistema de urna eletrônica, por exemplo, é retirado, descontado os votos brancos e nulos e já é contabilizado, então, diretamente os votos que são dados, né, para os candidatos. Não, legal, esse ponto é muito bom você enfatizar, né? Então, na hora de fazer a contagem, brancos e nulos são retirados e aí só conta só os votos válidos. Por isso que eu sempre anuncio os votos Sim. válidos da. Exatamente, exatamente. Tá? Então, bom, então um pouco essa ideia
do nosso sistema e do nosso sistema proporcional. Vou comentar, então, só mais um pouquinho sobre as características do sistema brasileiro. De novo, se o Douglas precisar, já pode me interromper. Porque o nosso sistema brasileiro, então, ele tem uma certa construção que fica própria dele, né? Primeiro, porque ele tem um voto proporcional com um sistema que a gente chama de lista aberta. O que é uma lista aberta, gente? A questão da lista aberta é o seguinte: você pode, para um partido, se você for se eleger por um partido, você sabe muito bem que você está, muitas vezes, até disputando com pessoas do próprio partido. Ou seja, que o seu voto, né, que as pessoas que a gente vai escolher, a gente pode escolher se vai votar, né, dentro do pessoal, se a gente vai escolher se vai votar no Talíria, se a gente vai votar no Tarcísio, se a gente vai votar no Glauber, você faz esse tipo de escolha. Se você for votar, né, em candidatos de direita, a mesma coisa. Todos lançam vários e vários e vários candidatos sempre, e esses candidatos muitas vezes até têm que entrar em disputa dentro disso. Isso acontece porque o sistema é de lista aberta. Se a lista fosse fechada, significa o quê? Que o partido ele te entregou uma lista pronta. Você simplesmente vota no partido. Ah, ele já disse para você: o primeiro nome da minha lista é fulano, o segundo é Beltrano, e você vai, então, simplesmente seguir essa lista. Quando, então? Opa, esse ponto aí, desculpa te interromper, Não, esse ponto claro, aí me chamou a atenção aí, porque tem uma discussão importante aí de cunho ideológico, digamos assim, de concepção, né, política, ideológica mesmo, que é o seguinte: você explicando, né, a lista aberta me parece ser mais democrática, né? Porque você escolhe necessariamente o candidato ou a candidata que você quer. Na lista fechada, o partido faz essa escolha. Por outro lado, tem a questão desses nomes famosos, Big Brother, enfim, Tiririca, essas pessoas que ou pode ser um voto de protesto, né, um protesto errado, né, mas enfim, um voto de protesto, ou a gente não sabe muito bem, às vezes, a ideologia do partido. Porque ora o partido muda de nome, ora o partido. E aí você vota querendo votar na pessoa que você sabe que está naquele partido, mas quem vai entrar necessariamente, ou quem vai decidir mais as coisas, vai ser o partido. Queria que você pudesse comentar um pouquinho esse Não, ponto. legal, Douglas. Excelente questão. Acho que é justamente esse é um dos grandes debates que também se tornam dentro da ciência política, né? Esses economistas gostam de ficar brincando, discutir sobre reforma da Previdência, cientistas políticos gostam de discutir sobre sistema eleitoral. Então, até como você comentou, essa questão da lista aberta, de construir, às vezes, ficar muito claro, né, o puxador de voto, não que ele não viesse também a existir muitas vezes na lista fechada, mas isso fica muito evidente, porque de fato você personaliza muito, né? Até como estava colocando do outro lado ali, é uma das consequências às vezes da lista aberta no nosso sistema. Ela fica muito às vezes um personalismo eleitoral e até com uma facilidade muito grande de troca de legendas. O que tudo isso significa então que uma redução ideológica desse partido, né? Da força desse partido, em comparação com o sistema que seria de lista fechada. Então, a lista fechada ela tem algumas vantagens também. Não é só dizer que ela seria uma grande desvantagem. Eu concordo 100% com você, Duca. A lista aberta, as vantagens são claras. Você pode escolher. Todos nós podemos escolher quem é que a gente vai querer, quem a gente vai preferir. Então, ela é melhor para o eleitor, muitas vezes, ter essa sensação de escolha. Agora, no caso da lista fechada, uma grande vantagem que ela tem, por exemplo, é garantir mais facilmente até uma votação de minorias. Então, em todos os locais do mundo em que você tem lista fechada, muito do problema em locais que são mais progressistas, ou pelo menos não conservadores, mas dizendo assim, e usam esse sistema, o problema de paridade de gênero ele ficou já altamente resolvido, porque você diz que 50% da sua lista vai ser feito de mulheres, em que você vai alternar sempre. Então, se o primeiro é homem, o segundo vai ser mulher, o terceiro é homem, o quarto vai ser mulher. Então, você consegue fazer isso muito mais facilmente na sua lista fechada. Então, isso já é uma vantagem que ela poderia ter.
Outra vantagem que a lista fechada tem é, de fato, fazer com que você se importe muito mais, então, com aquele partido que você está votando, né? Então, isso puxa muito mais para a discussão ideológica. Você começa a tentar diferenciar o seu voto. Ah, se eu vou votar no PT ou se eu vou votar no União Brasil, já não vai ser mais uma questão de meramente de quem eu achei que parecia, de um candidato que eu achei que parecia simpático, né? Você vai claramente ali considerar a diferença ideológica do próprio partido, né? Você não vai mais fazer um voto de protesto, porque aquele voto de protesto vai estar ligado ao Partido Republicano, a menos que seja um partido que se crie para ser um partido de protesto. Na Espanha, por exemplo, né, fatos interessantes, a Espanha ela criou um partido chamado de Escanhos Blancos, que significa cadeiras brancas, na qual as pessoas votavam no partido para que ninguém viesse. Então ficava ali mesmo, a cadeira branca ali no Congresso, né? Então esse é um voto de Congresso, é um voto de protesto possível de se fazer nesse sistema. Mas Interessante. não é interessante, É. né? Então Esse é o voto nulo e branco real, né? Assim, que esse é o realmente raiz, né? é a Esse é o raiz, raiz. é o que dá resultado. É, Então, essa é uma. Bom, essa seria justamente uma forma aí, fica aí uma dica aí para protesto, quem queira fazer voto de protesto. Mas a ideia, então, do voto da lista fechada, ela traz também uma outra vantagem, que é o fato de que as eleições costumam ser mais baratas. Elas costumam ser mais baratas porque você tem que focar muito mais no programa, porque boa parte da disputa interna ela já é resolvida internamente, então você só tem a disputa entre os partidos. Isso barateia a competição. Se você considerar, ainda que nos partidos que ainda tem mais força ideológica, né, como o caso do PT, como o caso do PSOL, muitas vezes você tem uma construção de partidária na qual você ainda recebe, você ainda leva mais em consideração as próprias formas de organização interna assim, nas suas disputas. Tem algumas questões, mas você ainda leva mais do que em outros partidos, como é o caso de muitos dos partidos do Centrão, que de fato as pessoas entram sem ter, às vezes, uma ligação ideológica muito forte com aquele partido. Isso significa que elas estão, de fato, disputando completamente com a outra pessoa do lado. Aquela outra pessoa que está do lado, ela é completamente sua inimiga. Você não tem nenhuma proximidade ideológica, você não tem nenhuma proximidade de nenhum tipo de laço com ela. Então, como você vai disputar até mesmo com ela, isso significa várias candidaturas tendo que se lançar e gastando uma grana violenta para poder sustentar por que a sua candidatura é mais interessante que a do seu colega, às vezes. Então, isso faz com que, muitas vezes, essas eleições de lista aberta elas terminem sendo mais caras. Aumenta ainda mais esse encarecimento pela outra característica que eu coloquei embaixo, que é essa disputa eleitoral num âmbito que é de Estado. Porque a gente tem que considerar que o Brasil, gente, tem condições, tem dimensões continentais. Então, uma disputa que é num estado como é o São Paulo, ela é completamente uma disputa que vai ser feita no âmbito de regiões dentro de um país como a França, como o Equador, ou como quase todos os demais países, que não tem esse tamanho todo que o Brasil tem. Isso significa que para você circular em toda São Paulo, fazer a sua candidatura, ou circular no Rio de Janeiro, que é menor que São Paulo, mas ainda assim é grande pra caramba, você vai ter que fazer, você vai ter que precisar muitas vezes de muito dinheiro, né, para poder fazer esse tipo de campanha. Então isso vai encarecendo a campanha. Encarecer a campanha traz dois tipos de problema. O tipo de financiamento que vai ser feito em torno disso, e o segundo, então, as maiores chances de corrupção por conta justamente de você ter muito dinheiro circulando. Então, essas são duas características importantes: a eleição cara, o personalismo eleitoral, e a outra, que é tão famosa também de ser dita, né, que é a fragmentação eleitoral. Né? O fato de que a gente tem muito partido, né? De que o Brasil é como se tivesse uma sopa de letrinha no seu sistema político, porque você só vê mais e mais e mais partidos diferentes. Então, isso também acontece muito por efeito dessa junção até do voto proporcional com o sistema de lista aberta, da maneira como era feita. Por quê? Porque a gente tinha uma questão importante, que eram as coligações, que é justamente que vai ser aquilo que vai colocar o Tiririca para ser coligado, então, ao PT, por exemplo, e isso trazer, né, questões. Douglas, quer comentar?
Não, queria agora entender mesmo essa. Acho que está no processo, daqui a pouco vão vir mais Ah, tá bom. perguntas, porque tem a ver com essas mudanças aí. Chegou no... Exatamente. Exatamente, o impacto dessas mudanças aí. Quais os principais pontos, né, dessa reforma? Pode chamar de mini reforma política ou foi uma reforma mais abrangente, de fato Não, abrangente? pode chamar de mini reforma, porque, assim, ela teve um impacto abrangente, só que ainda assim ela está sendo feita muito aos poucos, né? Assim, como tudo no Brasil, a gente gosta de fazer parcelado, né? Até o 7-1, quando a gente devolveu para a Alemanha, foi parcelado. Então aqui também é um pouco assim. A gente está fazendo de mini reforma, a gente está fazendo uma reforma. É, beleza. E aí você já começa com o primeiro ponto, que é um ponto muito polêmico, né? E é Uhum, muito utilizado, malandramente, né? É muito utilizado pela galera que não quer que haja um financiamento público. E aí, mas é a galera que tem articulações empresariais com grandes empresários, enfim, grandes corporações, e que acabam muitas vezes no Congresso não representando de fato a população, que é a maioria, né, sobretudo em termos de voto, mas que representam a galera que bancou a sua campanha, né? Então, uhum. o financiamento de campanha acaba sendo uma possibilidade de entrar outras pessoas que de fato se comprometam com a população. Enfim, queria que você Sim. comentasse aí as mudanças, que aconteceu, que você vai certamente falar, mas também desse ponto, que é sempre muito criticado. Pô, o dinheiro público indo para a campanha de Uhum. política e tal, mas como isso é importante para a democracia? Excelente ponto, Douglas. Excelente ponto, de verdade. Assim, é, é aquilo, né? Sempre que a gente fala sobre um financiamento que pode ser público, fica a questão, poxa, mas está fazendo um maior desvio do dinheiro público, não é mesmo? E fica ainda mais com essa questão, porque realmente, até recentemente, a gente teve uma decisão como essa de aumento muito grande do orçamento público voltado para a questão eleitoral, que não era o objetivo quando se começou esses financiamentos de campanha, quando se teve a primeira ideia ali de corte de financiamento de campanha, que era o que eu ia comentar, a questão do fim do financiamento empresarial de campanha, né? Essa questão ali que o STF colocou em pauta, né, acabou com o financiamento de pessoas jurídicas, e isso barateou muito as campanhas. Por conta disso, muito se procurou de você outras formas de fundo eleitoral. Então, você criou um outro tipo de fundo, além do já partidário, para fazer isso. Isso tem lá alguns de seus problemas, porque a principal ideia ali era, de fato, você fazer uma campanha mais barata. Mas uma questão importante ser colocada é que financiamento público é muito importante. É muito importante, gente. Por quê? Porque é o seguinte, quando você considera até, quando a gente coloca então essa questão, poxa, mas então é melhor não gastar dinheiro público com isso. Você tira o dinheiro público e é como o Douglas falou, só pode se eleger então quem é empresário. É muito curioso, eu acho, até porque vejo até mesmo algumas pessoas, como o Luiz Felipe Dávila, do Partido Novo, que deveriam ser estudantes de ciência política. E, no entanto, né, gente, vocês vão me perdoar ali puxar aqui um dos nossos sociólogos famosos, mas o Max Weber, já num texto, então você vê, escrito no início do século XX, chamado Política como Vocação, ele vai dizer: quando você tira, então, quando você tem apenas um financiamento que é feito, né, por meio das pessoas que têm mais dinheiro, ou seja, acaba o financiamento público, você necessariamente vai ter um tipo de sistema partidário plutocrático, né? Plutocrático, plutocracia, Pluto, dinheiro. Então, plutocracia é o poder daqueles que têm mais dinheiro. Então, você vê que isso aí já era uma questão colocada ali e discutida, questionada pelo clássico da sociologia há muito tempo atrás. Quando a gente tem, então, essa ideia, geralmente é isso. Você tem pessoas que são financiadas, então, agora não diretamente financiadas pelas empresas, mas você usa então de pessoas, você usa simplesmente o seu financiamento pessoal. O fato de que você pode fazer o uso do financiamento pessoal é ótimo para muitos dos nossos partidos, até porque um bom partido, na verdade, Márcio, ele pode ter um financiamento privado, mas garantido por poucas pessoas, pela população mesmo, pelo dinheiro da população. Era assim que era feita a maior parte do financiamento dos partidos clássicos. Então, o Partido Trabalhista Clássico, ele não precisava
de dinheiro de grandes empresários, porque grande parte da população votava já nele, né? E votava nele e era membro dele, então financiava o partido. Hoje em dia, claro, tem tido uma queda muito grande nesse processo de filiação partidária. Isso também tem uns impactos ali de como é que os partidos buscam, então, essas formas de financiamento. Mas fato é que se depender simplesmente da empresa, a gente causa uma distorção aí. Se você depender de quem tem muito dinheiro, causa uma distorção. E, de fato, essas pessoas que têm muito dinheiro costumam financiar bem aquelas pessoas que têm muito a ver com seus interesses. Boa. Esse ponto até é um ponto importante, né? Que até saiu no debate, no último debate apareceu essa discussão entre dois candidatos, entre o candidato do Partido Novo e uma outra candidata, falando sobre isso. Ele apontando, né, que era contra e tal, mas obviamente ele tem dinheiro, tem os empresários, e ela Uhum, questionando justamente isso. Então quer dizer que quando teve a redução, né, na reforma do empresário investir nas campanhas, né, uhum. financiar as campanhas, teve um barateamento das campanhas? Sim, Ocorreu esse assim, movimento? o primeiro movimento foi de um barateamento. E aí não gostaram muito, porque, de fato, ficava a argumentação é que ficou difícil de você conseguir se candidatar, né? A verdade é que não se deu nem tempo exatamente de você ver isso, e aí você teve esse retorno na forma de orçamento. Agora, não voltou no mesmo nível, né? Se você considerar, por exemplo, que a Odebrecht, ela gastava rios e rios de dinheiro para financiar o PT e o PSDB ao mesmo tempo na disputa eleitoral, né? Então, Eu assim, ia falar exatamente isso, é, eu ia falar, e muito bom. Exatamente. Ou seja, ela queria garantir, né? Ou seja, exatamente. é o financiamento não a fim de ajudar o processo eleitoral e tal, mas é você, de fato, investir para depois colher os frutos disso, ou poder cobrar, ou sentar numa mesa, ter privilégio na hora de negociar uma série de coisas. Sim, exatamente, Douglas. Inclusive, continua isso ocorrendo, né? Só que agora na forma um pouco mais reduzida, mas você tem ainda com a doação de pessoa física. Saiu agora uma pesquisa da plataforma Cipó, que é voltada para as discussões de meio ambiente, justamente colocando que boa parte das pessoas que eram financiadas pelo setor, até mesmo muito do setor agroindustrial ali, foi financiado para poder fazer pautas e lobbies contra, né, os direitos do meio ambiente. Então, você tem esse financiamento ainda sendo feito por pessoas físicas de grandes empresas que têm interesses, ainda assim, muito claros, muito bem estabelecidos de como é que eles querem aproveitar isso, né? Inclusive, assim, para além de financiamento, teve discussão, acho, se não me engano, recente até, o pessoal o Luciano Hang, né, sobre comentários sobre se deveriam ou não fazer as pessoas também votarem, né, em direção no candidato que querem. Então, assim, às vezes o poder econômico ele consegue criar muitos distúrbios, né, nesse tipo de sistema de um voto, né, um voto, uma regra. Então, esses são pontos que eu acho importantes mesmo de colocar. Enfim, o financiamento de campanha, de fato, a gente tem então agora um financiamento que é até maior, público, a princípio, ele teve um aumento do orçamento público, melhor dizendo, e uma redução um fim do financiamento empresarial, que não significou também o fim de financiamento privado. Ele depende, na verdade, agora do rendimento anual da pessoa, de um quantum dentro do rendimento anual da pessoa, se não me engano era 20% ou 30%, mas agora não lembro direito. Mas isso significa também que uma pessoa como, bom, não mais o Ike Batista, porque na minha época ele era super rico, né? Hoje em dia ninguém mais diria isso. Mas uma pessoa como o próprio Luciano Hang, ele tem muito poder de financiar por ele mesmo, porque o seu orçamento é muito alto. Então, esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto que merece ser comentado é essa cláusula de desempenho, né? Isso foi uma tentativa, então, de lidar com o fato que o nosso sistema político ele é muito fragmentado. Porque ele é essa sopa de letrinhas que todo mundo comenta, uma das saídas que seria colocada seria ou você criar o que a gente chama de uma cláusula de barreira ou uma cláusula de desempenho. Foi criada até uma cláusula de barreira, uma ideia inicial, e tinha sido retirada pelo STF. Né? Vou falar então um pouco sobre isso até.
A cláusula de barreira, como eu comentei, já existe um pouco na ideia dos nossos candidatos quando a gente vota dentro de um sistema com coeficiente eleitoral. Ou seja, quando a gente vota e eles ainda precisam fazer um mínimo de limiar os partidos para poder conseguir botar alguém dentro, isso já é, de alguma forma, uma maneira de você ter essa cláusula de barreira. Só que a cláusula em si, a ideia da cláusula, quando a gente comenta disso aí, é quando você fala assim, bom, partidos que fizeram menos de 5% sequer podem entrar dentro do Congresso Nacional. Isso acontece na Alemanha. Esse é um caso muito famoso na Alemanha. Mas aqui no Brasil, quando teve essa discussão, o STF entendeu que isso não era vantajoso. De fato, isso foi levado por partidos que não tinham essa maioria, partidos minoritários, que inclusive comentavam que o exercício deles era fundamental para a garantia da democracia, né? Então, por exemplo, acho que até um dos grupos que fez isso foi o próprio PSOL. E um dos argumentos do PSOL era esse, que eles inclusive acionavam muito o STF, né, usando o poder deles de partido ali dentro, para lutar pelas causas, por meio, às vezes, de declarar inconstitucionalidade. Então, que era importante eles estarem ali para garantir esses direitos de minorias que eles conseguiam fazer por esse serviço. Então, por isso, o STF acatou, tirou essa ideia. Agora, a cláusula de desempenho, ela ficou como uma outra solução. O que seria isso? Se você não faz um bom desempenho no seu partido, você não vai receber os fundos eleitorais, o tempo de televisão e as demais benesses que o Estado teria. Então, isso agora está vigorando, essa cláusula. Né? Daniel, só para entender, desculpa te cortar. Sim, Então, claro. essa modificação, então, tira a cláusula de barreira, né? Ela chegou a Então, entrar para nunca existir, assim, o na partido verdade. não é impedido de entrar, porque o STF, Uhum, né, entrou na questão, uhum, mas a cláusula de desempenho também não faz essa interdição, só entre aspas, né? Tira esses outros benefícios, digamos assim, que poderiam exatamente, exatamente. Que ampliar a causa participação do partido. Uhum. Que causa uma grande sangria mesmo, né, nos partidos. Então, no geral, é interessante para eles, então, conseguirem, eles por eles, né, alcançar, então, esse limiar. Então, isso faz com que os partidos já não tenham o mesmo interesse, necessariamente, às vezes, de estarem muito próximos, né? O... Ao mesmo tempo, né, assim, a saída acaba sendo, então, por isso, que eles começam a pensar em como se fundir mais, né? Porque se a gente se funde, como é o caso do União Brasil agora, né? Se a gente se funde, a gente se torna mais forte para conseguir fazer uma competição eleitoral. Então, isso se torna interessante de você conseguir reduzir o número de partidos para partidos que poderiam vir a ser mais ideológicos. Essa seria uma possibilidade que se coloca. A outra questão dentro disso é eu botei mais embaixo, mas eu vou puxar para cima para deixar o orçamento para a campanha monetária para depois. Mas uma outra questão dentro disso que eu acho que é relevante também para conseguir diminuir então essa fragmentação foi o fim das coligações nas eleições proporcionais, né? Então, quando você acabou com essas questões de coligações, agora, de fato, você votou no Tiririca, você só votou no Tiririca e nos candidatos do seu próprio partido. Essa foi uma mudança importante. Para fazer com que você mantenha, então, algo parecido, né? Alguns defenderam a criação, então, de federações. A federação, ela lembra um pouco a coligação, mas é completamente diferente, né? Por que isso? Porque ao invés de você simplesmente se juntar por aquela eleição, e aí você podia se juntar de maneira diferente, né? As coligações, quando elas aconteciam, você fazia coligações para governador, que eram diferentes das coligações para presidente da República. Porque às vezes não era vantajoso você se aliar àquele partido nas eleições que eram locais. Então, muitas vezes você tinha coligações que eram assim completamente diferentes daquela que você via, né, nas grandes disputas políticas que ocorriam entre PT e PSDB. Né? Inclusive com a possibilidade de que um partido pudesse se aliar a PT e a PSDB dentro de uma coligação a nível local. Na federação, o que acontece é que é quase como se você criasse um partido, porque você junta esses partidos por 4 anos. Então, eles vão ter que respeitar as mesmas regras e diretrizes durante esse período. Agora, por exemplo, o PT fez, né, uma federação junto com o PV e o PCdoB.
Essa federação, você tem lá até as regras, qual é o número de... qual é a força que o PT tem, né, que o PT tem nas eleições internas dentro do partido, nas suas decisões, isso é definido em percentual para dentro deles. Então você começa a ter toda uma discussão interna de como é que você faz para manter de fato essa organização pelos próximos 4 anos. Então isso aí é uma questão importante que aconteceu dentro disso. Uma questão que eu esqueci de falar, que é uma cláusula de barreira que foi construída dentro desse período, é que a gente tinha antes a possibilidade de que qualquer pessoa de dentro do partido pudesse ser eleita, uma vez que você tivesse os puxadores de voto certos. Agora houve uma mudança nisso. Você precisa fazer, para que um candidato tenha a possibilidade de ser eleito, né, ser puxado por esse sistema eleitoral, ele precisa ter também um mínimo de 20% das intenções de voto. Deixa eu explicar isso. Agora eu percebi também que eu ainda não expliquei esse detalhe que é importante. A questão é a seguinte: eu tinha comentado sobre o voto proporcional, que o voto proporcional era dado no partido, né? Você olhava primeiro o partido e era o partido, quanto que o partido fez dentro do quociente eleitoral. Por que é do partido? Porque é o seguinte: se você votou muito em um mesmo candidato, então alguns candidatos eles fizeram muito voto, né, nessas últimas eleições. Por exemplo, a Janaína Pascoal fez mais de 1 milhão de votos em São Paulo. Ela vai começar a puxar outros candidatos, porque na contagem geral do partido, né, ela já fez o mínimo que ela precisava e sobrou. Essa sobra, né, esses votos sobrantes, é uma questão importante também do sistema proporcional. Ele não faz com que você desperdice voto sobrante. No distrital você acaba desperdiçando. Quem não ganhou, não entrou. Esse voto que sobrou, ele não vai ser desperdiçado. Você pega esse voto, então, e ele entra de novo dentro de uma contagem. A contagem de quantos candidatos ainda, quantas cadeiras ainda faltam ser ocupadas. Quando você tem todo mundo que foi eleito, todos os partidos colocaram os seus números de pessoas eleitas por sua própria condição. As cadeiras que sobraram, elas entram dentro desse sistema, em que os partidos que receberam mais votos, você começa a colocar, então, os seus candidatos que ainda não entraram, mas que estão mais bem posicionados. Então, o seu segundo colocado, se você só tinha colocado um para dentro, aí você coloca o segundo. Se você já tinha colocado o segundo, você vai colocar o terceiro. E assim sucessivamente. Então, essa é uma característica importante também do sistema proporcional que garante mais democracia. Se a gente entende, pelo menos, que os partidos, de fato, deveriam ser vistos como espaços de programa ideológico. Então, se eles têm um programa ideológico, você quer, de fato, que mais gente daquele seu partido entre. Então, por isso, isso aí é importante. Agora, foi feito, então, uma mudança na legislação para garantir que, mesmo essa pessoa que entre, a última pessoa a entrar, ela tem que ter feito pelo menos 20% do quociente eleitoral. Ou seja, se ela não tiver feito um mínimo para entrar, um mínimo de votos, não adianta ela só ter feito 50 votos. Poxa, sou o candidato síndico do meu prédio, fiz 10 votos do prédio, né? Você, antigamente, em tese, ele poderia entrar, se o partido fez 10 milhões de votos. Ele vai botar esse cara para dentro de alguma forma. Agora isso não pode mais ocorrer. Agora esse cara também tem que fazer um mínimo. Essa é a questão. Essa mudança é bem interessante, Daniel, porque de alguma maneira barra, né, esses caciques, né, dos partidos, esses figurões que estão lá, são líderes do partido, mas não necessariamente têm uma relação pública, né, Sim. comunitária, enfim, seja lá qual for, para poder viabilizar essa candidatura. Isso é interessante. E isso vale para as 3 esferas: federal, estadual e municipal. Sim, vale Essa para as questão 3 desse esferas. quantitativo de, no mínimo, 20% do quociente eleitoral. Exatamente. Vale para as 3 esferas. Agora, nas 3 esferas funciona assim, e os partidos também, para terem direito a isso, eles precisam ter feito também um mínimo de 80% do quociente eleitoral, senão eles também não estão habilitados a tentar as vagas sobrantes. Então, eles fizeram essas 2 mudanças. É importante mesmo nessa questão de que antigamente você tinha muita gente que era puxadora de voto, ainda tem, ainda vai ser importante,
mas já reduz um pouco a força desse puxador de voto, porque ele não pode puxar qualquer pessoa, né? As outras pessoas também têm que conseguir garantir por si mesma algum mínimo de representação. Isso também mudou um pouco a estratégia de alguns partidos, como, por exemplo, o PT e o PSOL, né, que eu conheço um pouco melhor de estudos, eles têm eles tinham muito voto ideológico. Isso é, na verdade, no caso deles, é bastante excepcional, porque você tem muito pouco principalmente na direita, você tem muito pouca gente que fazia isso já. Então, esses votos ideológicos, eles eram votos por partido. A pessoa acreditava no programa do partido e ia lá e só apertava, aperta 13, pronto, acabou. Se você usa 13, você já, né, para também identificar para as pessoas, né? Você pode votar direto na legenda, isso é permitido, né? Se você não tiver na dúvida qual o seu deputado que você gostaria de votar, você poderia votar na legenda se você acredita no partido. Isso é possível para a gente fazer. Só que essa é a questão. Agora você tem que ter um mínimo de 20%. Então, por que você precisa ter esse mínimo, né? Das estratégias das pessoas, também tem você considerar, então, votar, às vezes, em uma pessoa que você acha que pode estar em quarto lugar dentro daquela votação, qualquer coisa assim, que você acha que pode ainda ter uma chance de entrar, você dá um voto para ela pelo menos fazer o mínimo ali, né? Se essas pessoas conseguirem abaixo do mínimo, aí esses votos dela vai lá para sair para outra pessoa, para compor outra Então, cadeira. sim, todos os votos do partido eles são computados, né? Então, mesmo a pessoa que fez 10 votos, né, o candidato síndico imaginário que eu coloquei aqui, esses 10 votos vão ser computados para as pessoas que estão lá na frente, até chegar, né, mais perto da vez da pessoa que está dentro da cláusula. Claro, né? Se ainda assim, né, não for o suficiente, ficar faltando votos, aí esses votos sim, eles são desperdiçados, né? Porque não foi o suficiente, então vai Sim, entrar o de outro grupo que foi suficiente, legal, legal, tá? legal. Interessante. E isso dentro da federação, agora, Uhum. essa última dúvida, Sim, porque é complexo, assim, né? Tem uma sim, complexidade sim, aí. claro. Dentro da federação, dessa nova organização, esses votos excedentes, né, que sobram, como é que é essa organização, para onde vai? Para qual partido? Para puxar candidato de qual partido? Para Legal ocupar essa a cadeira, questão. no caso. Então, continua valendo, no caso da federação, a regra próxima da coligação, ou seja, você vai ter o candidato a federação, nesse caso, é aquela que vai somar os votos, né? Então, se você votou muito em um partido, está votando em toda a federação. Essa é a grande questão. Então, a federação funciona de fato como um partido durante esses 4 anos. Mas na hora, aí estão juntos, mas aí, por exemplo, cada partido ocupou duas cadeiras, ocuparam duas cadeiras, e teve uma sobra lá suficiente para mais uma vaga, para mais uma Uhum. cadeira. Como é que é decidido isso? Um partido que é maior, um partido... Então, não, vai ser decidido pelo mais votado dentro da federação que ainda não entrou. Não importa qual Ah, é tá, o tá. partido, Entendi, entendeu? Então, entendi. por exemplo, sei lá, se for. Tá tendo agora a Dani Balbi, por exemplo, do PCdoB, né? Se ela for aquela que vai ficar logo atrás ali no deputado estadual, ela vai entrar, independente de PT ser maioria dentro da federação, né? Se ela tá para entrar, ela vai ser aquela que vai entrar, entendeu? Entendi. Assim, é importante. Interessante. Legal. Sim, legal. Obrigado, Daniel. Não, Ó, só imagina. aproveitar aqui enquanto você passa o slide aí, dar uma boa noite aí para a galera que está aqui. Catarina está aqui acompanhando, Carlinhos, 100% comunidade, uma liderança importante de Rio das Pedras. Marília Paixão está sempre aqui acompanhando as rodas de conversa, sempre participando muito. Cássio passou aqui, deu uma boa noite, parabenizou aí pela roda de conversa. Flávia Lima, outra importante liderança de Rio das Pedras, né? Dona Ivone, que sempre participa aqui com a gente. Vinícius, dando boa noite. Fernanda de Jesus, professora para vestibular, sempre acompanha aqui também essas atividades. E que eu estou visualizando aqui, tem outras, eu tenho certeza, mas eu não. Às vezes some aqui, eu não consigo ver todas. Mas obrigado aí, galera, pela participação. Tem aqui a Catarina, professora também da rede municipal, deixando aqui um comentário.
Já ouvi de um professor dizendo que cada um de nós é capaz de iniciar uma revolução a fim de melhorias para o país. É claro que levaria um tempo até isso acontecer. Então, além de não nos interessarmos das eleições, gostaria de saber, Daniel, em seu ponto de vista, qual seria a reforma ideal a fim de efetivas mudanças futuras? Nossa, É Catarina, complexo. né? É, Bom, boa noite, pessoal. Olha, Catarina, essa sua pergunta é muito difícil mesmo, assim, né, para ser considerada. Mas eu acho que, assim, é o tipo de pergunta importante, pelo menos a gente tem em mente, sempre, assim, né? A gente tem que sempre pensar qual seria o ideal, como poderia ser feito até para a gente melhorar, né? Então, eu acho que isso é uma questão importante para pensar enquanto sistema político. O que eu posso dizer é o seguinte: em termos da nossa democracia, o sistema de lista aberta, ele eu caiu? tirei, eu tirei rapidinho, Daniel, Não, tranquilo. só para galera ver a gente Ah, melhor. sim, é melhor, é melhor. Eu, na verdade, só tinha mais dois slides ali para passar. Eu acho que pode até ser ao longo da conversa. Ah, tem uma questão importante, depois tu me lembra, que é as pautas minoritárias, né? Sim. É, mas, voltando então para essa questão aí da Catarina, eu acho que essa questão ela é, sem dúvida, muito importante aí que você levantou. O, a questão que eu diria assim, como construir um sistema ideal? Eu acho que todo sistema político ele vai ter seus problemas na hora de ser colocado. Eu acho que isso é uma condição importante. No nosso sistema brasileiro, muitas das ideias que a gente tem colocado, eu acho que elas são boas já, né? Eu talvez desse uma preferência ainda assim para buscar um voto mais, seria a gente chama de voto flexível em termos de voto, que é você dar ainda uma ênfase maior a um sistema mais próximo do fechado, né? Do que a gente tem hoje em dia, porque eu acho que é importante você aumentar a força ideológica dos partidos. Eu acho que isso barateia também as eleições. Se eu tivesse que me inspirar de fato em uma constituição para mudar, eu na verdade me inspiraria nessa chilena que acabou sendo derrotada, porque de fato ela trazia muitas mudanças interessantes, que eu acho que algumas até são importantes para o próprio Brasil, né, conseguisse trazer para frente, como a ideia de plurinacionalidade para os povos, como o fato de você teria discussão sobre direitos reprodutivos já direto na sua Constituição, como o fato também de que você tinha uma mudança nessa questão do Senado, que eu tinha comentado ali, virava câmaras regionais, deixava de ser Senado. Então, assim, essas mudanças, por mais pequenas às vezes que elas pareçam assim, elas já trazem um grande impacto ali na nossa relação. Eu acho também, assim, que dentro, então, do nosso sistema atual, o que eu acho que está sendo feito agora, eu já acho que tem bastante questões mais interessantes. Uma delas é essa cláusula de desempenho nova que eu estava, né, que eu fiquei de comentar, mas ainda não comentei. Já vi que o nosso tempo até já foi, mas eu nem tinha visto, né? Mas então eu vou comentar rapidamente porque eu acho que é um ponto importante ali que o Douglas até tinha falado para mim. O ponto é o seguinte, né? Agora na emenda constitucional, você teve, além dessas cláusulas de desempenho que eu comentei, que você tem que fazer um mínimo aí para se eleger, você trouxe uma mudança importante. Deixa eu ver se eu consigo clicar aqui na. Calma aí. Clicando errado. Beleza. Trouxe importante ali na emenda constitucional, que é a 111, que é o seguinte, o ponto da mudança, né? Ela diz que os partidos políticos eles devem aplicar no mínimo 5% dos recursos do fundo partidário na criação e na manutenção de programas de promoção e difusão de participação política das mulheres, de acordo com os interesses intrapartidários. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo, que foi o mais importante, foi o seguinte, que, como eu comentei, né, você teve um fundo especial de financiamento de campanha, né, que foi criado ali, que teve um orçamento muito grande. Por mais que eu tenha até comentado aqui que tem lá seus problemas, você ter, às vezes, um fundo muito grande, ele trouxe uma vantagem nesse caso, porque justamente esse fundo se tornou a grande moeda de troca, né, para essa cláusula de desempenho que eu tinha comentado antes. E olha que situação interessante. Você tem essa cláusula de desempenho e você tem, então, esse parágrafo ali para ajudar nas pautas minoritárias, que é o seguinte, né, que ele diz, né, com o fundo de financiamento de campanha, você pode ir a passar do fundo partidário, né, para as campanhas eleitorais. O que você tem que fazer agora é que, no mínimo, 30% deve ser dado para as candidatas e a distribuição deverá ser realizada conforme critérios definidos
pelos respectivos órgãos de direção e pelas normas estatutárias. Então, isso aí fez com que você obrigasse, né, a dar para esses partidos esse espaço, né, das mulheres. E isso se completa, gente, com mais uma questão interessante dentro dessa mudança, que é o fato de que os votos das mulheres para essas cláusulas de desempenho estão valendo o dobro de um voto para deputado normal. O que isso significa, então, gente, na prática? Significa que se o partido ele precisa, para atingir essa cláusula de desempenho, de ter um percentual, né, de votos válidos, que, se eu não me engano, nessas eleições ainda não chegou a 3%. Né? Agora vai ser o ponto vai ser chegar a 3%, mas eu acho que ainda não chegou, acho que está em 2,5%, qualquer coisa assim, mas eu posso estar enganando. Mas, enfim, é isso. Entre 2 e 3, para chegar a esses votos válidos, o voto que você der em uma candidata mulher, ele está valendo 2 vezes esse voto. Então, os partidos, eles têm agora interesse em ter como puxadoras de votos as mulheres, porque isso vai melhorar o seu desempenho. Então, eu acho que essa é uma mudança interessante também que foi trazida. Então, às vezes, né, algumas, assim, idealmente, a gente poderia discutir mesmo, assim, no papel, como fazer grandes mudanças. Mas, na prática, às vezes, pequenas mudanças incrementais, quando bem feitas e bem estruturadas, elas também podem ir nos levando em direção a esse mundo almejado que a gente quer. Maravilha, maravilha, Daniel. Eu tenho uma dúvida em relação a essa mudança, em relação a esse um sistema, né, de reserva de recursos, de estímulo à representatividade de fato das mulheres. Teve isso também em relação racial, né? Em Teve relação à também. população negra. Teve também, O exatamente. percentual, Esse sabe mesmo, como é que é? Quanto é? Eu então, não lembro. nesse caso, se eu não me engano, a representação negra ela também tem um voto dobrado. E no caso do percentual, o que acontece é que a você tem que respeitar a paridade racial. Então, assim, os 30% é por gênero, mas você tem que respeitar a paridade racial. Isso até já está sendo colocado no TSE mesmo, né? Quando você fez essa mudança pelo o TSE, você já tinha essa questão sendo levantada de que, bom, 30%, agora 30% seriam obrigatórios de serem dados para as mulheres, só que você deve respeitar também nesse 30% e também no que quer que seja, a diferença, então, também racial. Então, isso aí era uma consideração. Aí. Maravilha. Então não são só homens brancos na política e nem só mulheres brancas. Não. A Esse é um... princípio, tem chance de mudar. É isso que a gente É, espera ver agora. Né? boa. Eu sei que a gente está caminhando para o final, mas isso é uma ação importante, porque acontecia muito, queria que você retomasse um pouco isso melhor porque você nem falou, mas como acontecia, das mulheres garantirem um dinheiro, né? Mas muitas vezes terem as candidaturas fantasmas, né? O Sim, laranjas, é isso? laranjas, é. Porque Exatamente. de fato elas o objetivo era ter o dinheiro, ter acesso ao dinheiro, ao recurso, mas não necessariamente candidatar a mulher e garantir esse Uhum. espaço na política para as mulheres. Então, provavelmente com essa mudança dos votos dobrarem, né, terem Isso, serem exatamente. dobrados, isso passa a ser mais interessante para o partido que tinha essa postura, é isso? Exatamente, Douglas, exatamente. Assim, eu realmente não tinha comentado sobre esse tipo de questão das candidaturas laranjas e o Douglas tem total razão. Assim, já tinha sido aprovado há bastante tempo essa ideia de que você precisa ter um mínimo de 30% de mulheres em todos os partidos, né? Na verdade, de gênero, né? De gênero representado em todos os partidos. Então, por exemplo, foi criado um partido da mulher do Brasil, ele tinha que ter 30% de homens dentro dele, né? É uma dessas grandes contradições, mas ele tinha que ter por conta justamente dessa cláusula. E o que acontece é que você tinha, só que era para inglês ver, porque você não dava de fato nenhum tipo de incentivo e apoio a esse tipo de candidatura. A forma que a gente vê isso mais claramente era, de fato, até o resultado mesmo final no Congresso. Você entrava 12, 13% só das mulheres dentro do Congresso, quando você tinha, em todo esse processo, uma representação de 30% sendo considerada, que deveria ter em todos os partidos. Então, é isso. Essas candidaturas elas entravam para serem simplesmente avulsas.
Sim, então começou a ter essa questão de que tinha que se destinar dinheiro, então 30% do dinheiro para as mulheres. Essa primeira vez que essa mudança ocorreu foi pelo TSE. E aí, mais recentemente, o Congresso quis ganhar, né, digamos assim, quis tomar para si, de fato, como é que essa mudança seria feita e desenhar para ele, né, como ela seria. E é assim que começa, então, a surgir essa ideia de que 30% de fato tem que ir para elas, e foi considerado também essa mudança é, muito importante ali, que foi uma vitória bastante importante do progressismo, de dar, então, esse voto de desempenho por candidatura dobrada. Porque, de fato, né, você só tinha um respeito maior desse financiamento em muitos poucos partidos. Muito pouco partido é que ainda respeitava bem essa mudança de financiamento. Então, essa foi uma questão importante, né? A maioria sequer chegava a fazer ainda assim, esses 30% botar para dentro. Então, Sim, tinha isso candidaturas que não tinham voto, né? Que eu não só tinha tinha um um voto voto, dela. Ou exatamente, seja, exatamente. ó, A foi maioria era justamente assim. para ter acesso ao dinheiro. Boa. Meu camarada, você já esclareceu muitas coisas importantes para quem está chegando agora do trabalho, né, que vai divulgar essa roda de conversa, que vai acessar com mais calma depois. O Daniel, né, cientista político, professor de sociologia da Universidade Federal Fluminense, abriu essa roda de conversa falando um pouquinho da organização do nosso sistema político e das funções, né, de cada cargo, né, sobretudo desses cargos que estão sendo agora, a gente está no processo de eleição, deputado federal, Uhum, deputada estadual, senadora, senador, né? Não falamos tanto do presidente, porque já é um pouco mais conhecido, né? As dúvidas surgem mais no legislativo. uhum. E aí, Daniel, para finalizar aqui nossa primeira, espero que a gente tenha outras oportunidades aí de conversar. Com certeza, Foi pode um chamar. prazer. E, mas antes de fechar, queria te pedir para falar um pouquinho da importância, né, é, considerando que se apresentou lá no início, daquela estrutura que mostra que o presidente não tem poder absoluto, independente de quem a gente eleja, né, vai Uhum. ser muito importante que a gente tenha um Congresso favorável ao governo que a gente espere que entre, que mude aí esse contexto péssimo que a gente está vivendo com o Bolsonaro no poder. Então, eu queria que você falasse por que da importância de escolher de maneira mais criteriosa possível e, né, fazer essa escolha o mais consciente possível nesse momento. Perfeito, Douglas. Então, como eu comentei com o Douglas, para começar, a gente tem um sistema, então, de poder que a gente tem pesos e contrapesos, em que o poder legislativo ele tem uma força muito grande em até mesmo controlar qualquer tipo de excesso do presidente da República, qualquer que seja. Então, isso já é um bom motivo para caso vocês tenham qualquer questão para ajudar ou para atrapalhar o presidente, se vocês têm algum problema com ele. Eu tenho alguns com o meu atual, então eu votarei com certeza. Mas também se vocês querem auxiliar, porque não tem como o presidente fazer as coisas sozinho. Ele vai mandar o projeto de lei e ele vai conversar com a Câmara, né? E nesse diálogo que ele faz com a Câmara, ajuda muito que você vote em pessoas que tenha proximidade com aquela pessoa que você quer para presidente. Então, não adianta votar uma pessoa também para presidente da República, votar em partidos, muitas vezes, que sejam completamente diferentes daqueles que você vai querer. Porque, no final das contas, o que vai acontecer é que eles não vão conseguir fazer, o presidente não vai conseguir fazer aquilo que você quer. Então, se você tem algum presidente que você gostaria de eleger, tenha em mente também que você tenha uma posição que você gostaria de defender. Eu, particularmente, vou até ser sincero, tenho um voto que vou dar para um presidente que vai ser justamente o presidente Lula. E o meu voto, ainda assim, vai ser um pouco de oposição de esquerda, de qualquer jeito. Então, assim, vou garantir. Por quê? Porque eu quero garantir com os meus deputados que eles continuem podendo discutir e criticar também o presidente na perspectiva que eu acredito. Lembrando sempre, então, gente, como eu comentei também em outros momentos, que o partido é fundamental no nosso sistema político brasileiro. Leve em consideração qual é o partido que você está querendo eleger, junto com o candidato que você está olhando. Essas duas dimensões andam juntos, o candidato e o partido. Então tenham isso em mente e é isso. Votem com consciência.
Boa, Daniel, boa, Daniel. Essa é a pegada, né, que a gente possa ir para esse processo, para essa etapa, né, para essa pequena parte da nossa participação, o mais preparado possível, com muita pesquisa, entendendo um pouquinho melhor a partir dessa roda de conversa, de outras que nós tivemos, né, para participar nesse momento, para ter também essa participação. Eu quero, meu irmão, agradecer muito por você estar aqui. Quero agradecer ao nosso camarada Paulo Joaquim, né, é, Uhum. amigo em comum, né, que fez essa ponte para você estar aqui com a gente. O Paulo participou em outro momento aqui nas últimas eleições de rodas de conversa, foi muito bacana, acrescentou muito. E poder fazer essa ponte para você estar aqui é fundamental. E aí agradeço também ao IESP, né, formando aí essa galera tão importante para poder estar fazendo essa troca. Espero que a gente possa efetivar algumas articulações, quem sabe uma extensão, um futuro breve aí, para poder estar sistematicamente contribuindo para a formação política da nossa classe, para a classe que vive do próprio trabalho, que é tão importante. Então, Com certeza. muito obrigado. Não, eu que agradeço a oportunidade, já tinha comentado Douglas antes, comento agora com as pessoas que estão aí presentes agora, né, sobre a importância que é a universidade poder vir a público falar com vocês também. Então, isso é sempre uma grande oportunidade, né? Todos nós, né, saímos muito felizes e satisfeitos dessa troca. Essa troca tem que sempre existir. Então, eu estou mais do que à disposição para o que vocês precisarem depois. Valeu, muito obrigado. Galera que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Galera que vai vir depois, boa noite, bom dia, boa tarde, né? Dependendo do horário que você pegar essa roda de conversa. Mas saibam que está muito boa, foi muito importante. E as outras, vamos colocar todo esse material no YouTube para facilitar o acesso de todo mundo. E continuamos com outras rodas de conversa nesse mês de setembro, agora conversando diretamente com candidaturas mais progressistas de esquerda que tenham aí que possam se comprometer e apresentar suas propostas para a gente trocar uma ideia. Então, quinta-feira tem mais uma roda de conversa dessa e semana que vem estamos aí até chegar o momento da nossa escolha que seja a melhor possível. Obrigado, boa noite para vocês, bom descanso e até a próxima. Valeu, Daniel. Um abração. Valeu, Muito obrigado, abraço. irmão.